E fala, meus queridos, rapaz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje, hein? Que pregão interessante, gostei bastante, tá? Ontem defini pra vocês que essa região aqui era o nosso termômetro do dia. E foi onde eu peguei meu trade, foi onde o mercado respeitou com muita propriedade, tá? Nossa melhor referência de região. E como eu sempre bato na tecla, região é o ponto-chave para as nossas operações. Para validar um trade, você tem que encontrar regiões boas. E regiões boas não é sair clicando igual maluco. Regiões boas é encontrar uma coerência dentro desse ponto para você executar, beleza? Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. E o principal, vem conhecer um pouco mais do nosso trabalho ali, para você estar tete a tete junto com a gente. Todos os dias operando, aprendendo, lucrando, entendendo como que de fato nós trabalhamos no mercado em tempo real. Tete a tete, tá? Barra a barra. Movimento a movimento. Então, vamos aqui nossa estrutura. Eu vou ser bem sincero. Pelos 5 minutos, queridos, eu não encontrei algo interessante nos 5 não, tá? Os 5 minutos hoje foi um pouco de Deus nos acuda. Mercado muito agressivo, intenso para cima, depois fez uma correção muito chata. Quando fez que ia avançar, eu até tava lá conversando com o pessoal na hora, falei, agora o preço pode confirmar essa alta aqui, a gente ir buscar essa LT aqui, buscar obviamente a máxima de ontem, tá? Mas não confirmou, não conseguiu, então bem tranquilo. Eu já resolvi meu dia logo aqui, quando o mercado já fechou aqui nessa região, já vendi, consegui descer, vendi, estopei aqui o candle número 2 do dia, mas vou mostrar para vocês aqui. Pelo 5 então, se você não marcou a região igual eu e tentou trabalhar dentro dela, o seu trade está lá no gráfico de 1 minuto, tá? Então no gráfico de 1 minuto aqui não tem nem conversa, tem que executar. Eu acabei não conseguindo fazer um segundo trade, tá? Mas isso aí já foi regras, porque eu já tinha atingido o meu resultado ali, que eu estava bem satisfeito, então nem me preocupei tanto em tentar estruturar uma segunda operação. Mas algo que me chamou muita atenção foi o mercado ter respeitado a região, tá? Tendo validado uma boa entrada dentro desse contexto. Muita sinceridade aqui. Quase eu fui estopado, queridos. Nossa, mas isso aqui é tão chato quando acontece, tão desafiador, por quê? Às vezes a gente fica desacostumado em alguns trades, por quê? Porque quando você entra numa operação, muitas das vezes o mercado vai rápido demais para o seu alvo. E nisso cria na nossa mente aquele sentimento de todo trade que eu executar seria tão mais simples se ele fosse reto no meu ponto, se ele já atingisse uma pontuação, um financeiro ali que já me deixasse muito confortável para sair da operação. Só que a gente sabe que isso não acontece. E ontem eu bati muito na tecla com o pessoal lá, e até falei com vocês aqui, né? A movimentação do preço para baixo, nesse caso aqui, estava contrário ao movimento principal, que era de alta. Então, olha só, a potência que foi o movimento de alta e a dificuldade que o mercado caía. Eu não consegui subir comprado, mas eu fiquei posicionado nessa venda, nessa nhaca aqui. Ah, mas deu certo, mas assim, é muito chato esse tipo de movimento. Falei, mas você acertou, você tá reclamando? Não tô reclamando, cara, só estou falando pra vocês que aqui tem que ter muita paciência. Aqui você tem que ter muito mais clareza do que você está fazendo do que condição de simplesmente chegar aqui e torcer pelo seu trade. Então assim, você fica naquele sentimento, vai, não vai, e agora? Será que sai? Será que eu não sai? Então, primeiro de tudo, eu sempre marco mínimo e marco máxima. Nessa de marcar mínimo e máxima, nós entendemos que aqui foi uma região de muito interesse pra gente, que era esse 50%. Onde estava o primeiro FVG do dia? Aqui. O primeiro FVG do dia, se você olhar pelo 1 minuto, tá legal, ficou abaixo dos 50%, bem tranquilo. Porém, entretanto, todavia, esse primeiro FVG do dia era, nessa máxima dele aqui, o stop do candle 2 dos 5 minutos. Então o preço veio reto, e eu já deixei logo de cara, quando eu vi que ele passou aqui, fechou nesse topo aqui, eu já fiz isso aqui, ó. Eu deixei uma ordem desse jeito aqui, para continuação de alta. Porém, quando vi que o preço travou nessa região, nós já falamos assim, opa, aqui pode ser que tenha alguma oportunidade pra gente. E como
eu sempre faço, o mercado chegou aqui, eu coloquei a minha ordem nesse candle que o mercado validou de engolfo às 9h18. E o meu alvo estava no stop desse candle aqui, ó, 1, 2, 3, no candle 4 do 1 minuto. Eu falei assim, opa, é uma vela careca, eu vou estopar esse candle. Cara, ele bateu na cara do gol e acabou voltando, quase me estopou. Eu não defendo, né, se meu mínimo de alvo não atingiu, eu evito defender. Ontem eu mostrei isso pra vocês, tomei um stop nessa convicção e hoje eu não poderia fazer diferente, tá? Só que na hora que o mercado não me estopou e começou a cair, eu falei, opa, meu alvo agora já é os 50%. Aí a gente trabalhou e olhou lá o gráfico de 5 minutos e já identificamos que aqui o stop, logo abaixo, já era o stop da vela número 2. Tinha um FVG do 5 lá também, então nós só estendemos aqui, eu só reduzi eu só aumentei o meu alvo aqui para 500 pontos, porque era praticamente a zona de 50%, ou consequente encroachment do FVG aqui marcado. E aí o preço ficou sambando, demorou muito, tá, para se desenvolver, e aí confirmou uma segunda chance lá pra gente. Cara, quando ele confirmou essa segunda chance ali pra gente, eu simplesmente aumentei a minha mão. Por quê? Porque eu entendi que tinha uma possibilidade de continuação desse trade. E aí eu quis sair, obviamente, bem antes, tá? Não precisei pegar o alvo completo. O preço, eu não executei logo de cara, tá? Eu executei na volta dele aqui. Então eu peguei nessa vela aqui de 9,37, que é outro engolfo. Se você analisar o candle de 9,34 do minuto, é outro engolfo. Eu peguei na hora que ele avançou aqui, ó, 9,37, o mercado me executou, voltou, quase estopou de novo, mas isso aqui aí tava bem tranquilo, porque na hora que ele fez esse FVG aqui da vela de 9,41, eu fiquei bem tranquilo quando ele reverteu, tá? Nossa hora aqui você fica bem triste, achando que o mercado vai te estopar e tudo mais. Demorou muito nessa nhaca aqui, isso aqui foi muito complicado, de 9,47 até ali a abertura do avista, o preço não saía do lugar, e aquele sentimento de eu vou zerar minha operação. Ele criou uma liquidez interna aqui, ele travou muito tempo, cara, isso mina muito das vezes nosso sentimento, porque a gente fica com aquele pensamento de tipo, eu estou mais torcedor do que estou acreditando na minha leitura, que isso é muito complicado. Até que o mercado deu uma guinada boa aqui, tá? Nessa hora eu até estendi meu alvo aqui, mas eu acabei tirando a parcial aqui, bem legal, porque bateu os 300 pontos, bateu no alvo onde eu minimamente já estava satisfeito, ainda mais com o aumento de mão, você já consegue ver um financeiro bem mais sustentável. E aí, encerramos ali rapidinho, o preço ficou travado aqui, chamei a atenção muito firme do pessoal, olha, tá criando um LT aqui, o preço está sustentando na LT, ele toca na LT e cai, mas não consegue confirmar rompimento. Se não consegue confirmar rompimento, isso daqui é muito chato de trabalhar, porque em vez do preço ir reto, ele muito provavelmente ele volta estopando. Aí eu chamo a atenção do pessoal, ó, eu não tenho nenhum ponto de interesse para marcar aqui atrás, para a gente sonhar com a venda de manipulação dessa LT, mas atenção, o preço simplesmente estourou e foi reto manipular o topo, ou seja, o início dessa região. E foi na hora que eu chamei a atenção do pessoal, falei, ó, se ele passar mais aqui, é hora de comprar e sustentar. Falo muitas coisas aqui para vocês de setups, de estruturas, de microestruturas. Isso daqui é uma bela de uma deriva. Deriva em região de interesse, cara, você não pode hesitar de executar. Ah, mas como que eu vou vender? Eu não sei, você tem que encontrar um jeito de trabalhar na sua operação. Olhando aqui agora, o que você poderia pensar nesse trade, tá? De uma forma assim, bem... Como é que é a palavra que eu posso usar aqui? Uma forma bem simples, tá? Uma forma bem simples. O rompimento dessa deriva, ou o início dela, ou um reteste, ou um engolfo. Olhando assim, eu tenho dificuldade de te mostrar uma possibilidade de execução, tá? Por quê? Ah, Felipe, você tinha que ter vendido aqui nesse gatilho. Cara, é muito fácil falar de gatilhos quando o mercado tá pronto, tá? E a gente vê que isso daí é a coisa mais óbvia que tem. Muita gente fala de forma muito fácil, tenta passar essa facilidade, mas não é assim. Você ignora um gráfico ali rolando, mas tem dia que você vai fazer esse tipo de trade, tem dia que você não vai fazer. Então, eu prefiro não mostrar, porque esse aqui não seria um trade da forma como eu executo. Se fosse pelo menos um engolfo, tivesse confirmado, era outra história. Mas infelizmente não foi.
Então não vou mostrar aqui uma forma de execução que eu, Felipe, não faria. Felipe, mas e aqui? Fez um engolfo logo depois, 10,53. Se você confirmar essa movimentação, a gente poderia vender. Sim, é uma venda de continuidade, porque o mercado já iniciou o seu movimento, ele confirmou ainda melhor aqui, né, esse rompimento no início dessa deriva. Então confirma e sustenta mais essa teoria aqui de você poder executar com alvo 1 aqui e alvo técnico na mínima do dia, tá? Porém, é um trade que já está acontecendo, você não está pegando o início do trade. Isso daqui foi uma dúvida que surgiu lá na sala hoje, quando eu falei isso com o pessoal, foi assim, Felipe, mas aí você vai querer sempre acertar o início da reversão, ou seja, o ponto onde o mercado de fato vai reverter no topo, a gente vendendo ou no fundo a gente comprando. Não é esse o cenário. É que quando você pega uma continuidade, em muitos dos casos, tá? Repito, em muitos dos casos, você está pagando caro nos stops. E isso, muitas das vezes, não é interessante. Por quê? Porque quanto mais caro você está pagando de stop, maior vai ter que ser o seu alvo. Mas aqui o resultado foi coerente, foi compatível, concordo. Mas será que você consegue sustentar isso aqui por muito tempo, fazendo operações com stops? Nesse caso aqui não, tá? O stop foi até interessante aqui, mas será que você consegue fazer isso com uma frequência muito alta? Então presta atenção em trade está de continuidade. Não é que eu não goste, é que eu prefiro interpretar movimentos que o stop fica mais acessível. E se não ficar acessível, eu não faço. Mas aí eu vou perder oportunidades. Às vezes é melhor você perder a oportunidade que você ficar se expondo. Porque um trade desse que você faz hoje, acerta essa bela operação, ou na mínima aqui, né, do outro dia, bem legal também, o mercado foi até bem tranquilo nessa região, é lindo. Só que na manhã, quando aparecer de novo, pode ser que apareça com um stop bem caro. Aí você vai querer fazer. E aí é o dia de stop. Aí o resultado bom que você fez hoje, amanhã você devolve, porque você se perde. Então, tenta sempre correlacionar uma entrada boa, uma região boa, com a coerência, com o seu stop. Dentro do setup com stop, vale a pena. Dentro do setup sem o stop saudável, cuidado, cara. Não cai nessa armadilha, tá? Não vai nessa ilusão, por favor. O mercado andou e não andou para lugar nenhum hoje. Eu tenho um topo que manipulou. Eu tenho um fundo aqui, eu vou até marcar de forma bem diferente aqui, tá? Que era essa LTzinha aqui. É o rompimento tanto da mínima do dia quanto da tentativa, tá? Não aconteceu ainda. É uma região bem legal aqui da mínima. Você pode ficar bem atento a essa estrutura aqui pro dia de amanhã. Então assim, a gente tem estruturas aqui que acabam sendo um pouquinho mais chatas, tá? Para poder trabalhar. Vou marcar duas coisas aqui que eu acho muito importante. Vou marcar só esse pavio aqui, que é um ponto que eu vou ficar atento para amanhã, e amanhã é super quarta, tá? E o melhor dos nossos pontos, esse FVG. Essa zona aqui, se você observar, é uma zona de fundo, que o preço não conseguiu romper e se sustentar aqui para baixo, e o preço também não conseguiu reverter logo de cara. Então para amanhã isso daqui pode ser muito, muito importante de uma acumulação para o mercado avançar. Então meu conselho, prestem atenção nessa zona aqui e não se prendam, tá, a uma região boa que o mercado não anda. Porque você vê uma região boa e o mercado está travado, você fica com medo. Não, é uma região boa, o mercado está confirmando ali alguma coisa com stop barato, não tenha medo não, só faça. Ontem no mínimo dólar eu mostrei para vocês que o preço estava assim, achavam difícil, né, o mercado devolver com tanta força. Chegou aqui agora, né, essas zonas de FVG. Vamos ver se daqui o mercado confirma esse movimento vendedor de continuidade para baixo. E aí a gente vai ter talvez um movimento do índice amanhã subindo, se o dólar confirmar essa queda, porque aí você vai ter uma LT aqui, ó, que está passando, possivelmente sustentando essa alta. Pode até apertar ela aqui, mas vou deixar ela de uma forma bem mais asteric aqui, digamos assim, para essa continuação. Hoje o mínimo dólar, se você vislumbrar, você teve aqui uma chance que eu não vejo ela acontecendo com tanta frequência nesses últimos pregões, tá? Que é a manipulação de fundo. Eu falei muitas vezes lá atrás, em outros vídeos aí, se você me acompanha bastante tempo, talvez você vai lembrar do que eu falo. Candles, em específico, ou candle de fechamento, que rompe um topo ou um fundo importante, tá?
esse fechamento de mercado, esses últimos minutos de mercado ali, rompendo um fundo ou um topo, eu, muitas das vezes, usava isso como referência de reversão, porque o mercado estava muito possivelmente em cenários assim como esse daqui. O mercado muito provavelmente estava fazendo o quê? A gente tem costume, né, para quem já é estudioso aí do price action, aquele movimento de exaustão, ou seja, aquele último gás ali a favor do movimento que já está acontecendo, que você pode vislumbrar aqui que era o de queda. E se, nesse caso, o mercado reverte com uma certa rapidez, você pode interpretar esse movimento sim como uma boa oportunidade de compra ou de interpretar a reversão. Só que tudo isso foi explicado aqui para você agora. Aí eu te pergunto, como que você trabalharia com essa operação? Vamos lá, você viu que foi manipulação, que o mercado reverteu, você marcou aqui e falou assim, agora eu vou trabalhar com uma microestrutura dentro dessa região. Onde eu posso comprar aqui? Olhando o gráfico de 1 minuto, muito complicado, né? Porque o gráfico de 1 minuto você está com mais região de trava aqui, esses candles parecendo muito mais um gráfico de rico do que com oportunidade saudável. Aí você fala, não, mas eu vou tentar trabalhar uma microestrutura aqui dentro, ele arma um pivô, já vou sair comprando. É complicado, cara, em alguns momentos de você usar isso daqui como uma boa oportunidade. Porque vai ficar muito naquela, eu estou forçando uma operação, não estou operando de forma simplista, eu só estou querendo clicar. A região é boa e eu saio clicando porque eu acredito muito que ali vai reverter ou vai continuar. Eu concordo com a sua coragem de execução. Eu discordo com muitas das vezes você está numa região muito boa, que é o que a gente começou o vídeo falando de regiões, mas sem uma coerência técnica, tá? Então, nesse sentido, eu gosto de trabalhar, até expliquei umas coisas sobre isso aqui mais detalhada pro pessoal lá na sala hoje, mas eu acabei não trazendo e de uma forma mais saudável, tá? Essa oportunidade. Por quê? Porque senão a gente fica naquela, eu quero fazer um trade por estar fazendo, pela minha vontade. Ah, Felipe, mas manipulou a vela 1, você sempre fala sobre isso, sim. Esse conteúdo ele é muito poderoso quando você começa a estudar e estruturar entradas dentro dessa referência. Aí demorou bastante, tá? Tentou romper e assim, seja bem sincero. E não é comigo não, você tem que ser sincero com você, tá? Isso daqui é rompimento, cara. Observe isso daqui. Isso daqui é rompimento. Quando você traça esse topo do dia aqui, o mercado não rompe, olha só tem dificuldade, só tem trava aqui de pavio, muita luta. Ah, mas ele voltou para continuar subindo, beleza, mas não rompe. Aqui sim você pode ter, e aí você vai ter um candle que eu gosto bastante, que é o order block de pavio. Pô, filho, mas demorou esse tanto para conseguir trabalhar como oportunidade? Pois é, às vezes essa paciência é o que está faltando nos seus trades, no seu dia a dia, para você conseguir ter resultado. Se você desce tempo gráfico aqui para o minuto, o seu order block ele fica bem tranquilo aqui de ser executado. Você pode reduzir aqui somente para esta basezinha, colocar o seu trade aqui, tá? Quem gosta de ficar reduzindo tempo gráfico para minimizar stop. Às vezes eu nem reduzo o tempo gráfico quando eu vejo uma região boa, porque o stop já tá barato. Olha só, aqui você tinha um stop de 3 pontos, cara. O stop técnico era 3 pontos, tá muito tranquilo. Pô, mas eu demorei uma vida, o trade andar, o mercado sair do lugar. Pois é bem chato, porque hoje o dólar, depois do dia de ontem, muito se fala, né, de movimentações chatas, que depois de um dia muito direcional, é mais ou menos isso. Mercado andou? Andou. Eu gosto disso? Não gosto. Então, meu conselho para você, preste atenção nessa possibilidade de FVG aqui para amanhã, para sustentar talvez essa queda, principalmente se o mercado conseguir confirmar o rompimento desse fundinho aqui. Por quê? Porque é uma zona de muita liquidez que o mercado deixou em aberto daqui pra gente. Tá. Felipe, se ele vir aqui tentar romper e não conseguir, aí você não vai olhar para venda, né? Você vai interpretar que o mercado está limpando esse dinheiro para continuar a sua alta e você vai trabalhar com a ponta compradora sem medo de ser feliz, beleza? Mas é isso, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, amanhã é super quarta, te espero lá na sala, faça um story porque é o melhor dia, o dia que a gente faz mais grana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!